Destaques da semana: acidente doméstico do presidente Lula. Isso e muito mais aqui, agora, no nosso Morning Call, dia 21/10/2024. Sejam bem-vindos, bom dia, boa semana. Max Braga. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Vamos então às nossas notícias. Primeiramente, já uma ótima semana a todos, bons negócios. Espero que seja uma semana abençoada para todos nós. Bom, o Ibovespa então continua o mês andando de forma negativa, deu uma melhorada, mas está realmente de lado, 0,05 no mês. O IFIX também está sofrendo bastante agora nesse mês, continua também a sua trajetória de queda nesse mês, 2,19. Nasdaq, que a gente vem falando bastante, ampliou os ganhos, 0,98% no mês, bem legal, os resultados estão bem consistentes. O petróleo continua se valorizando nesse mês também, 3,73. A cotação está em 74,44 dólares por barril. O real continua também perdendo frente ao dólar. Já avançou 4,20% ao mês, fechou a cotação aí da semana a 5,68, um patamar bastante alto. E se a gente for olhar aqui o último dado que estamos falando sempre, NTNB 35 continua também escalando, subindo o preço da dívida do governo, né? 0,69, no ano já sobe 7,75. Tá? Então, esses são os indicadores. Vou falar um pouquinho do cenário macroeconômico, né? Na semana passada, então, o Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros da região para 3,40, conforme já era esperado, e a inflação ao consumidor lá na região alcançou o patamar de 1,7% no comparativo anual, abaixo das expectativas, tá? Então mantém-se lá as apostas, né? Os entendimentos que continua juros para baixo. Já nos Estados Unidos, dados de atividade representaram um quadro misto, tá? Então teve ali destaques em alguns pontos, em outros não tanto. Segue nos Estados Unidos a pergunta, né? Se vai ser de fato uma caminhada mais rápida para a baixa dos juros ou se deve levar um pouco mais, porque as vendas no varejo surpreenderam positivamente, enquanto o setor industrial continua ali mostrando sinais de desaceleração. Na China, o PIB do terceiro trimestre cresceu 0,9%, levemente abaixo das previsões. Lá acumulou uma alta de 4,6% no comparativo anual, tá? Mas os investimentos tiveram que aumentar também do governo, enfim. Não tá, o quadro da China ele é meio complicado, até porque os dados que vêm de lá são difíceis alguns de serem comprovados, tá? Bom, vamos falar então de Brasil, né? Brasil veio o índice de atividade econômica, o IBC-BR registrou alta de 0,2% em agosto, acumulou então 2,9% no ano. Continua sendo um destaque a atividade econômica, reforça previsões para um PIB talvez melhor agora já no ano de 2024, porém o ambiente interno apresentou aumento de aversão a risco. Isso a gente já vê todos os dias aqui nos nossos números, mas sim, influenciado sobre as pressões fiscais, né, que o governo segue tomando, né, em cima, e ainda apresenta um ceticismo muito grande em relação ao cumprimento de metas que foi né, colocado pelo próprio governo para o cumprimento, e parece que os agentes do mercado não confiam nesses números que sejam factíveis ali de serem cumpridos, tá? Então esse é o principal risco aí do principal motivo, né, que a gente vem sofrendo tanto aí para caminhar para frente, o risco fiscal, gastança. Ibovespa, né, fechou então a semana praticamente estável, isso números lá de sexta-feira, 130.499 pontos. Destaques da semana passada, até da semana inteira, ficaram com o Marfrig, subiu na semana 14,57, um belo de um avanço.
Local Web também subiu 10,84%. E os destaques negativos da semana ficaram com Petro Recôncavo, que caiu 5,9%, e Carrefour, 5,3%. Para a gente se encaminhar, para nos encaminharmos para o final aqui, então, início da semana, o cenário de renda fixa, né? O noticiário político segue mais esvaziado. Porém, a notícia, né, os jornais destacaram o acidente sofrido pelo então presidente Lula. Teve uma queda no seu banheiro, né, acabou tendo um sangramento ali, teve que tomar ponto, enfim. Deve permanecer de repouso nos próximos dias, então cancelou a sua viagem à cúpula do BRICS na Rússia, poupando os cofres públicos de mais gastos, né? Enfim. Em geral, os mercados seguem monitorando as variáveis ligadas à política fiscal e de olho no cumprimento da meta, como eu já falei. O diagnóstico é que o avanço das despesas obrigatórias inviabiliza o cumprimento da regra. E isso que tem estressado demais os juros e o câmbio aqui no Brasil, tá? Outro destaque aí agora da política, né, para a gente tentar acelerar um pouquinho, a aproximação entre Arthur Lira e o deputado Hugo Mota, né, que é o que ele quer que passe a ser o novo presidente da Câmara para o próximo biênio, né? Então ele foi lá costurar os acordos deles, né? A estratégia dele, né? Esse Hugo Mota ele tem um apoio meio que velado também da parte governista, tá? Mas a estratégia dele é convencer os outros que estão para a disputa, que é o Antônio Brito do PSD e o Elmar Nascimento do União Brasil, a desistirem e ele ganhar por WO, tá? Basicamente isso. E parece que se desenha então algo acerca disso. Essa pessoa, né, Hugo, para a Câmara. Infelizmente, Davi Alcolumbre segue firme aí para assumir novamente o Senado. A gente já teve uma experiência com ele, sabe que é difícil. Bom, passando então para a renda fixa, esquecendo um pouco a parte política, a taxa de juros americanos se mantiveram estáveis, tá? E no Brasil, a curva de juros apresentou elevação. Os títulos pré-fixados registraram uma alta de até 42 pontos base no vencimentos mais longos, enquanto os títulos de IPCA tiveram um comportamento misto ali, queda, né, de até 16 no mais curto, 16 pontos base, e alta de até 21 pontos nos vencimentos mais longos, tá? Nessa terça-feira, inclusive, leilões, né? Na terça-feira, perdão, não nessa, na terça-feira passada, leilões de vencimentos, vários vencimentos de NTNB, alguns conseguiram sucesso, outros não, acabaram vendendo muito pouco, como foi o caso da B60, a mais longa, onde apenas 25% foi vendido pelo governo. Então, teve uma dinâmica semelhante às NT, né? NT e LTNs. Segunda-feira, vai pessoal, dá um desconto. E NTFs também apresentaram uma dinâmica de não conseguirem ser esvaziados os estoques que foram colocados no mercado, tá? Bom, acho que já dá para começar a semana então, né? Muito obrigado até aqui. Espero que vocês tenham obtido alguma informação relevante. Claro, se inscreve aqui no canal, compartilha com os seus amigos para receberem essas notícias e estarem bem informados sempre, tá bom? Vou ficando por aqui então. Bons negócios a todos, boa semana. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Forte abraço. Tchau.